Vamos nos colocar de pé para orar ao nosso Deus. Aqui, através do Espírito Santo, Ele abriu nosso coração para a gente entender o que Ele quer nos dizer esta noite. Pai, nós estamos aqui, queremos ouvir a Tua palavra, não só ouvir, Senhor, mas entender o que o Senhor quer nos dizer através das Tuas palavras, dos Teus mandamentos. Senhor, que o Teu Espírito abra o nosso coração, assim como o Senhor fez com Lídia, quando ela ouvia o Teu servo Paulo pregar a palavra. Senhor, assim também faz com que cada um de nós abra o nosso coração para que a Tua palavra possa entrar, Senhor, e fazer morada, e trazer renovo, transformação. Senhor, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar aqui o estudo do livro Evangelho de Jesus Cristo, escrito por o evangelista Paul Washer. E aqui nós estamos na página 24, a segurança da salvação. Olhe bem o que ele diz. Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos, ou confessa como Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Irmãos, não importa você abrir a boca e dizer eu quero. Muitas vezes isso aí não vai servir de nada. A confissão é importante, mas quando a confissão vem de dentro, irmãos, de dentro, não pode ser de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando esta confissão vem de dentro para fora, é quando o Espírito Santo toca em teu coração e te induz a crer em Cristo, e te induz a entregar completamente toda a sua vida em Cristo. Então, Jesus aqui adverte, Jesus adverte que nem todos que afirmam ser cristão, ou mesmo o confessa como Senhor, entrará no reino dos céus. Isso nos chama atenção, irmãos. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram negados e que Cristo nunca os conheceu. Irmãos, todos nós vamos passar diante do trono de Deus. Não haverá distinção. Toda geração, toda criação irá passar diante de Deus. E naquele momento, o Senhor vai olhar para o teu coração. Não vai ter como você enganar. Não vai ter como você dizer que não sabia. Não vai ter como você dizer, eu seguia fulano de tal. Foi por isso que aconteceu isso. Não, irmão, naquele dia vai ser batido o martelo, ou para o bem ou para o mal. E aqui nos adverte isso, e nós poderíamos chegar lá naquele grande dia e o Senhor dizer, eu nunca te conheci. Isso nos chama a atenção, irmãos, para termos uma vida sincera diante do Senhor. Não ter uma vida de brincadeira, de achar que está tudo bem, tudo tranquilo. Porque fulano faz assim, eu também vou fazer. Fulano fez, não teve nada, eu vou fazer também. Então, irmãos, essas palavras nos chamam a atenção. Se você realmente quer entrar no céu, se você realmente quer estar na glória, você procure se consertar. Procure se colocar no seu lugar como crente em Cristo Jesus. Este fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Isto é algo que tem que ficar gerando em nossa mente, para que a gente possa cada dia mais se parecer com Cristo, buscar as coisas do céu, para que a gente possa, irmãos, ser aptos a ter um encontro com o Senhor. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 19. Jesus nos chama a atenção, irmãos. Como eu devo ver se aquela pessoa é crente? Como eu posso enxergar? Você não pode ir ao coração para saber.
Não, mas Jesus nos chama a atenção e diz, pelos frutos. O que é esses frutos? A forma que você anda neste mundo. Se você confessou ao Senhor, a sua vida tem que ser completamente transformada, irmãos. Porque se verdadeiramente você conheceu a Cristo, o Espírito Santo irá lhe induzir a ter uma transformação. Agora, em tarde, eu estava conversando com minha esposa. Quando uma largata entra no casulo, ela sai largata? Não sai mais largata. Aquele tempo de largata ficou para trás. Aquele tempo de se rastejar ficou para trás. Ela, quando é envolvida no casulo, ela fica um período ali, mas quando sai algo completamente diferente. Ela sai uma borboleta. Foi transformada, irmão, foi mudada, foi modificada. Aquela prática de se rastejar não existe mais. Agora ela bate as asas e sai voando. Assim também é o cristão quando conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo verdadeiramente. A vida podre ficou para trás. E agora tudo foi renovado. Tudo foi transformado. E a nossa vida agora brilha Cristo. É por isso que o Senhor diz, pelos frutos. Como você vai conhecer se aquela pessoa é crente? O que ele faz, as atitudes dele, o convívio dele na casa com a família, o convívio na rua, o proceder com os irmãos, o dia a dia da igreja, tudo isso é um fruto. E se essa pessoa produz frutos bons, é uma pessoa que realmente mudou, é uma pessoa que ajuda as pessoas, é uma pessoa que está preocupada com o próximo, que ama o próximo, realmente essa pessoa conheceu a Cristo. Mas se aquele que não está nem aí, quer ganhar dinheiro, você está com o seu problema, fica o seu problema, eu estou cheio aqui com o meu. Essa pessoa não teve encontro com Cristo. Então os frutos dessa pessoa são frutos ruins. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência da salvação. Tiago escreve: mostra-me esta tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 18 ao 26. Tiago nos chama a atenção através da sua epístola, falando que pelas obras nós demonstramos que somos cristãos. As obras não salvam, não prestam de nada, mas o que habita em mim agora me faz fazer obras boas, me faz ajudar, me faz se compadecer com o meu irmão. Por quê? Porque eu sou bom? Não, mas o Espírito de Deus que habita em mim me conduz a isso. Ele me conduz. Então isso é uma evidência que você é um crente. Você não vai ser salvo por isso, você não tem méritos por isso, não. As obras não salvam, é pela fé. Mas a obra induzida por fé é uma evidência que realmente você se transformou. É uma evidência que realmente você está caminhando para a salvação. Então Tiago diz, a fé sem obras é morta, não presta. A obra que nós fazemos é induzida pela nossa fé. É obra daquele que está em nós. Cristo Jesus nos impulsiona a isso. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Irmãos, essa é uma evidência, mais uma evidência do verdadeiro salvo. Aquele velho homem, aquela velha mulher, acabou, não existe mais, ele ficou lá para trás, ele não veio
eu vou me enchendo do Senhor, e não tem mais vaga para o velho homem, para a velha mulher. Então o apóstolo Paulo diz, aqui ele fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ele foi recriado, irmãos. É por isso, irmãos, que eu não gosto de forçar as pessoas a vir a Cristo. Eu não gosto de dizer, você quer aceitar Jesus? Venha até aqui, porque eu não tenho poder para induzir esta transformação naquela pessoa, pois essa transformação é algo sobrenatural, é o Espírito Santo que transforma o homem, é o poder do Espírito Santo que entra no coração podre, imundo, e faz uma limpeza. Ele faz uma limpeza, e esta limpeza lhe torna ser novo. Então ninguém pode dar isso ao outro. Ninguém. Eu posso indicar, o caminho é Jesus. Siga esse caminho aqui que você vai encontrar luz. Agora, depende muito de você, se você quer caminhar sobre este caminho, irmãos. É algo pessoal. Ninguém pode dar isso. É algo você e Deus. E quando temos este encontro, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Isto é uma evidência de uma transformação de um homem, uma transformação de uma mulher. Ela não é mais a mesma. Antes aquela pessoa brigava, era rude, qualquer coisa discutia, era ruim. Mas quando ela encontrou a Cristo, ela foi modificada. Ela agora é uma pessoa que está em paz, é uma pessoa passiva, é uma pessoa que sabe conviver com qualquer pessoa e traz paz aonde chega. Esta pessoa foi transformada. Glória a Deus. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nós manteremos salvos pelo que fizemos. Isto significa simplesmente que o novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3 e 3 ao 5. O que é que João diz? Aqui nós lembramos de quê? De Nicodemos. A palavra que nos inclina a lembrarmos de Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3 ao 5. Olha o que diz, Respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe a ele, como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. É por isso, irmãos, que naquele grande dia, muitos irão ficar de fora, porque não tiveram este nascer de novo. Muitos estão agarrados na placa de igreja, na religião, aqui nos preceitos dos homens, e esses irão ficar de fora. Por quê? Veja bem, Nicodemos era um homem da lei, ele era ensinado desde criança na lei de Moisés, desde pequeno. Aquele povo tinha a prática de quando a criança começasse a ter uma noção, ele já era colocado lá para aprender. Então esse homem tinha muito conhecimento, mas esse conhecimento não fazia ele ter um encontro com Cristo. Esse conhecimento não levava ele aos céus. Esse conhecimento não era a chave que iria abrir a porta para ele entrar no reino. Então Jesus vem e confronta ele. Se não nascer de novo, não entrará no reino. E este homem fica sem saber o que fazer. E ele diz, sim, Senhor, como eu posso nascer de novo? Sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Olha a ideia deste homem. Ele nem sabia o que era isso que Jesus estava falando. E Jesus torna a falar, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino. Aqui Jesus
isso quer falar, irmãos, se nós não tivermos a lavagem do Espírito Santo, a lavagem dada por Deus, e não tivermos um encontro com o Senhor, para que o Espírito dele possa habitar em nós não entraremos no reino. Isso é obra de Deus, não é minha, não é sua, igrejas não podem dar, religião não pode dar, isso é algo que Deus que dá. O que nós podemos fazer? Se for possível fazer algo, pedir a Ele. Pedir. Tiago diz, não tem porque não pede. E quando pede, pede mal, pede para o seu ventre. Então, irmãos, peça a Deus. Se ainda você não tem essa sede, essa fome de Deus, peça a Ele. Peça, Senhor, me faz ter esta fome, esta sede. Senhor, me faz saber o que é isso, nascer de novo. Senhor, me dá um encontro com o Senhor. Irmãos, peça a Deus, que Ele te dará, irmãos. Glória a Deus. E a obra contínua de Deus em nossa vida. A vida cristã, irmãos, não é como nós pensamos. De uma hora você conheceu, pronto, já sou o maior crente do mundo. Não, a vida cristã é com consequências, irmãos. É em tempo. É uma coisa que você vai gradualmente, irmãos. Em Efésios, aqui fala, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha o que Efésios diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, as boas obras, as quais Deus estabeleceu para andarmos nelas. É obra completamente de Deus, irmãos. Não provém nada de nós. Nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos comprar. Não, é o próprio Deus que faz isso em nós. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses aqui diz, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em nós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Então, o que nós tiramos disso? É algo contínuo. O seu crescimento espiritual não é uma mágica. Já estou pronto. Não, é contínuo, irmãos, é dia após dia o nosso crescimento em Cristo Jesus. Aqui também diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13 e o 14. Olha o que diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, fazendo todas as coisas sem murmuração nem contendas. É um trabalho exclusivamente de Deus em nossa vida, irmãos. É um crescer de Deus em nossa vida, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves, porque por algum tempo, porém, se nascermos de novo, não podemos permanecer nem em tal condição, mas nós arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é a garantia, porque o Deus que começou a boa obra em nós a completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A nossa confiança é Deus, irmãos. Nós vamos ter uma batalha contínua em nossa vida contra o pecado, contra você mesmo, contra a sua carne, que a todo momento ela quer voltar a ficar ativa. Então a nossa vida é uma batalha contínua, mas o que nos acalma? O que nos deixa tranquilos? Porque Deus que começou esta obra
e Ele é justo e fiel para completar, para terminar. Nossa confiança é Deus, pois foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos induziu a vir até Ele. Então Ele é a nossa confiança. E Deus que começou uma boa obra em nós a completará. Então isso descansa o nosso coração, irmãos. Mas também não é o fato de vocês relaxar, não é o fato de você achar tudo certo, tudo está beleza. Não, irmãos. Lembre-se que nós temos uma luta. Lembre-se que a nossa vida é uma batalha. Contra o quê? Contra o pecado, contra as ordens malignas, contra você mesmo, a sua vontade, o seu desejo carnal. Então, lutamos, brigamos, estamos a todo momento ativos, mas temos a confiança que Deus irá completar esta obra. Em nome de Jesus. A evidência da convenção. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar ou testar a si mesmo para ver se eles estão na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Porém, para que tal exame seja correto, é preciso ter um padrão verdadeiro. Que padrão é esse? Não é prudente julgar a nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões ou com as dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade da nossa fé. Para que possamos crescer na certeza da nossa salvação, há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito. 1 João. João escreve: estas coisas vos escrevo a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. João aqui nos conforta. Ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saber que tens a vida eterna. E como nós vamos ter a vida eterna, irmãos? Se nós estivermos em Cristo Jesus, porque é Ele, por Ele, que irá nos garantir a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A nossa garantia da nossa vida eterna, irmãos, não é as suas obras, não é a sua inteligência, a sua força, não, é o Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que temos que estar nele. É por isso que a nossa vida agora tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Não pode estar fundamentada em outras coisas, seus pensamentos ou pensamentos de outros. Não. A nossa vida tem que estar nele. E é por isso que este exame, esse examinar, esse testar de nossa vida tem que ser contínuo, pois estamos propícios a todo momento a cairmos. A todo momento nós podemos tropeçar e cairmos. Então, se nós andarmos nos analisando, olhando para dentro de nós, nos questionando: Senhor, eu estou em tua presença, Senhor, o Senhor se agrada com a minha vida. Se nós andarmos assim, irmãos, isso irá nos ajudar na nossa vida espiritual, irmãos. Isso irá nos edificar cada dia mais, porque você não vai estar se confiando em si mesmo, você não vai estar confiando em outro, ou em uma religião, em uma doutrina. Não, você estaria olhando para Cristo, e ao fato de olhar, eu quero cada dia mais se parecer com Ele, cada dia mais mostrar Cristo na minha vida, em nome de Jesus. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas
em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão. À medida em que essas características se tornam evidentes em nossa própria vida, podemos ter a certeza que realmente conhecemos Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Esta marca de conversão genuína estão ligadas estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Aqui tem uma lista de questionamentos que nós devemos nos espelhar, devemos nos questionar se realmente somos cristãos, se realmente a nossa vida em Cristo Jesus está brilhando. E aqui tem, irmãos, o primeiro: o cristão caminha na luz. 1 João capítulo 1, versículo 5 e o 17. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldada de acordo com a vontade de Deus, tal como Ele nos revela na Bíblia. A nossa vida tem que ser moldada, irmãos, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar as nossas características, o nosso pensar, o nosso agir. Nós devemos nos analisar embaixo da palavra de Deus. Os cristãos caminham na luz. Salmos capítulo 19, versículo 115 diz: a tua palavra é luz. A tua palavra é luz para o meu caminho. Então, como nós vamos nos analisar, nos questionar em outra coisa? Não tem como, irmãos. A nossa base é a palavra de Deus, e nela nós nos questionamos continuamente, para que assim nós possamos estar sendo edificados a cada dia. O 2: os cristãos são sensíveis ao pecado que está em sua vida e o confessam. 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra eles. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. Veja bem como é a vida do cristão. Nós vamos ter lutas contra o pecado. Nós vamos estar todos os dias se deparando com o pecado. E nós devemos estar sensíveis a esta ação do pecado. E como nós vamos estar sensíveis? Se nós nos basearmos na palavra de Deus. Se a nossa vida for a palavra de Deus, quando o pecado aparecer, você vai dizer: não, eu não quero. Eu não quero, porque a palavra de Deus diz que isto não é ruim, isto irá me afastar de Deus. Então, nós devemos ser sensíveis à ação do pecado. O 3: os cristãos praticam os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 4. Os cristãos praticam a justiça. 1 João capítulo 2, 29. 1 João 3, 7 ao 10. E não se entregam ao pecado como um estilo de vida. 1 João 3, 4 ao 9. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como com a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. Isto não significa que os cristãos não são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá uma nova e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência
vida tem que ser baseada na palavra de Deus. A nossa vida tem que ser moldada à palavra de Deus. O cristão, irmãos, a prática de fé do cristão é a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Quando o cristão se desvia da palavra, ele começa a cair, irmãos. Ele começa a se afastar de Deus. E aí o pecado entra e faz morada. Para que nós possamos estar guardados do pecado, também não é o fato de dizer que você vai ser perfeito. Não, nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos fazer algo que depois do arrependimento vai vir sobre nós vamos dizer, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por quê? É o fato também de entender que o arrependimento na vida do crente é contínuo, ele não para. Não é aquele primeiro dia que você aceitou a Cristo, eu me arrependo e acabou. Não, ele é desde aquele dia que você entregou a sua vida a Cristo até o último dia que o Senhor irá lhe buscar. Este arrependimento tem que ser contínuo, porque sem arrependimento, irmãos, nós não somos sensíveis. Sem o arrependimento, você vai fazer a vontade da sua carne e você nem vai lembrar da palavra de Deus, porque você não está sensível. Então é necessário, irmãos, sermos sensíveis à palavra, sermos moldados aos mandamentos de Deus, para que quando o mal se levantar, você vai estar preparado para combater, irmãos. Porque não pense que a sua vida é a maior maravilha, não, irmãos. Não, no teu Jesus, minha vida agora não vai acontecer mais nada. Irmãos, eu sinto te dizer que é agora que vai acontecer. É agora que tudo vai se levantar contra você. Porque antes você fazia a vontade do mundo, você era o filho do diabo. E sendo filho do diabo, você ficava lá à vontade. E nada acontecia na sua vida, porque você fazia parte. Você já estava lá, você estava unido. Então, por que o diabo não fazia nada contra você? Você pertencia a ele. Mas daquele dia que seus olhos foram iluminados pelo Espírito de Deus, irmãos, as trevas irão se levantar contra você. Elas não vão se acalmar, não vão se descansar até o dia que você caia e perca a sua entrada aos céus. Então, isso é um fato que nos chama a atenção. Devemos nos moldar aos mandamentos do Senhor. Devemos ser sensíveis. Quando temos a palavra de Deus no nosso coração, nós somos sensíveis. Ao fato de eu só ver um sussurro, você já está ali armado. Não, eu não ando nisso. Eu não faço essa prática, porque desagrada ao meu Deus. E mesmo que nós viemos cair, nós devemos ser sensíveis ao arrependimento. Devemos ter um coração quebrantado e contrito para o arrependimento, irmãos. Porque Deus é justo e fiel para perdoar qualquer pecado, irmãos. O 4. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. A grande missão dos verdadeiros discípulos é de ser como o seu mestre. Mateus capítulo 10, versículo 25. Eles desejam imitar a Cristo em tudo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Efésios 5, versículo 1. Consecutivamente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar a sua aprovação. Olha a vida do crente. O crente tem que imitar a Cristo. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, o Senhor nos chamou. E agora devemos imitar o mundo? Devemos fazer o que o mundo faz? Infelizmente, hoje nós estamos em um processo que muitos irmãos já perderam o discernimento e estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. A igreja está parecendo com o mundo, mas a palavra de Deus nos fala o contrário, que devemos imitar a Cristo e rejeitar
seu mestre, cada dia mais ser parecido com Cristo, a sua vida ser moldada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O simples, irmãos, os cristãos amam o outro cristão, desejam a sua comunhão e servi-los em atividades e práticas. 1 João capítulo 2, versículo 9 ao 11. Essa é uma das maiores evidências de salvação. Mateus 25, versículo 34 ao 40. 1 João 3, 14 ao 18. Olhe uma grande evidência que você foi transformado, que você serve ao Senhor, que você agora é um servo fiel ao Senhor. A palavra aqui diz que os cristãos amam outros cristãos. O Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, o próximo não é o seu irmão, não. O próximo é aquele que você se depara na rua aí. O próximo é aquele mendigo. O próximo é um ladrão. O próximo é uma pessoa que está muito longe de você, que você nem conhece. Jesus disse que o segundo maior mandamento é você amar o próximo. Imagine o seu irmão. Imagine aquele que foi trazido por Cristo Jesus para ter um parentesco com você através do Criador. Imagine você desprezar um filho de Deus. O Senhor disse que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar nas profundezas do mar do que escandalizar das criancinhas do Senhor. Irmãos, isso é muito importante, irmãos. Nós devemos amar os nossos irmãos, independente do que eles fizeram, irmãos. Porque, irmãos, você não é juiz. Nós não somos juízes para julgar. Haverá um juiz um dia, irmãos. Um dia o Senhor Jesus Cristo virá como juiz e ele virá julgar. E lá, ali sim, tudo que você fez vai passar diante do Senhor e ele irá julgar. O apóstolo Paulo disse: nossas obras irão passar pelo fogo para ser julgadas. Então, irmãos, se o irmão fez algo contra você, deixe lá. Não tenha maldade, não pague o mal com o mal. O apóstolo Paulo disse que quando nós pagamos o mal com o mal, já fomos vencidos pelo diabo. O diabo já ganhou a gente, porque você foi tratado mal, você procedeu com maldade. Mas o verdadeiro cristão paga o mal com o bem. Dentro de um cristão não pode proceder mal, irmão, independente do que ele fez. O que ele fez está na mão de Deus. Deus enxerga tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus. Tudo está patente e nu diante de Deus. Um dia o Senhor vai julgar as práticas dele, mas nós não podemos julgar. Nós não podemos confrontar uma pessoa pela palavra de Deus. Uma palavra na mão você pode confrontar uma prática, mas sair mal de você, querer o mal, isso não pode proceder no cristão. Isto é uma evidência que você é salvo. Você ama o seu irmão, você quer bem dele, mesmo ele querendo maldade com você. Mas você, sai de você bondade, sai de você amor, sai de você dedicação, mesmo você sabendo que ele não gosta de você. O Senhor Jesus Cristo nos diz, irmãos, que devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que não querem bem da gente, aqueles que querem nos matar, aqueles que querem nos fazer algo. O Senhor diz: ore por eles. E como um crente vai orar por um inimigo se Cristo não habitar plenamente nele? Se o Espírito Santo não falar, ele vai querer orar? A sua carne vai querer matar, vai querer se afastar. Mas, irmãos, devemos deixar o Espírito falar em nosso coração, irmãos. Devemos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito nos inclina a orar por eles, a pedir misericórdia a Deus pela vida deles, pois eles erraram. E pelo errar, os olhos foram escurecidos. Ele consegue enxergar que está errado. E qual é o seu papel? Orar por ele.
essa é o incentivo do crente. Esta é uma evidência grande de uma pessoa que foi transformada, quando ele ama, irmãos. O 6. Os cristãos crescem em seu desdém e rejeitam ao mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. O mundo se refere às ideias, atitudes e ações deste atual era decaída, que contradiz e se opõe à natureza e vontade de Deus. Isso é algo, irmãos, que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Veja bem o que está acontecendo no mundo. Hoje o que é bom é ruim, o que é ruim é bom. E é aclamado. E ai de você que você fala o contrário. Hoje estamos vivendo nesta época. A palavra de Deus nos faz lembrar que a volta de Cristo, o tempo da volta de Cristo será como o tempo de Noé. Se você for estudar, você vai ver o que acontecia no tempo de Noé. Não tinha leis, todo mundo agia da forma que queria, ninguém adorava a Deus, todo mundo desprezava a Deus. Nós estamos vivendo nesta época. Se não já está chegando a se completar. Então, isso tudo que nós vemos hoje, nós não moldamos a nossa vida nisso, irmãos. Nós não temos acordo com nada disso. Essas leis que são feitas, as novas famílias que estão fazendo aí, estão implantando que você tenha convivência com isso. Eles querem que você engula de qualquer jeito, mas nós temos que dizer não, porque a palavra de Deus não aceita isso. Isso não provém de Deus. Não podemos aceitar, mas ao fato de dizer que não vai aceitar, não é para você brigar com todo mundo, não, irmãos. É o seu coração não se moldar à vontade do mundo. Não é você achar, tá tudo bonito, tudo lindo, tá uma beleza. Não, irmãos. O seu coração está afastado. A palavra diz que Ló sentava na porta de Sodoma e Gomorra e entristecia o seu coração ao fato de ver a podridão daquelas pessoas. Ló se entristecia, chorava ao fato de ver aquele povo se afastar de Deus e se embrenhar na imundície. E é assim que deve ser o coração do crente. O crente tem que se entristecer do que está acontecendo neste mundo hoje, as ideias, as opiniões que estão se levantando neste mundo. O 7. Os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé, que de uma vez por todas foi transmitidas à igreja através de Cristo e seus apóstolos. 1 João capítulo 2, versículo 19 ao 24, Judas 3. Os cristãos são ensinados por Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 34. João capítulo 6, versículo 45. E não são desviados por todo o vento e de falsa doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Não tem outra doutrina. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, nós vemos muitas doutrinas diferentes que estão invadindo as igrejas. Mas se você quer perseverar, se você quer ser o verdadeiro crente, a sua perseverança é na palavra. E quando essas doutrinas se lhe confrontar, você tem que lutar contra isso com a palavra de Deus. Nós nos amoldamos, irmãos, e temos o alicerce nos profetas e apóstolos. A igreja do Senhor não tem outro alicerce. Não existe outra edificação para a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, o alicerce da igreja é os profetas e os apóstolos. A pregação dos profetas e apóstolos. Não podemos nos moldar em outros ensinamentos. Vivemos em um tempo onde os homens querem transformar a Bíblia, moldar a palavra de Deus de acordo a eles. Os homens, não, essas palavras são muito duras, temos que mudar, porque vivemos em um século diferente
fundamentos é a palavra de Deus, e a nossa vida tem que ser moldada nela, completamente nela. O 8. Os cristãos se purificam. 1 João capítulo 3, versículo 3. Eles procuram crescer em santidade, que é a pureza moral. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 1, versículo 14 a 16. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e uma apegar-se ao que é bom. Irmãos, é fundamental a santidade, irmãos. É fundamental você se santificar. E o que é se santificar? É você ser melhor do que o outro? Não! É você fugir de toda a aparência do mal, irmãos. É você não ter amizade com o mundo. É você não desejar aquilo que desonra o nosso Deus. Nós devemos ver e buscar o que é bom. E o que é bom neste mundo é Deus. É Deus, irmãos. Não tem outro lugar que você busque bondade, não, irmãos. Não se engane. Não deixe o diabo te enganar. O que é bom é Deus. E não existe outra coisa. Então nós, cristãos, devemos buscar o quê? Deus. E ao fato de buscar a Deus, iremos ser santificados. Pois não podemos chegar de qualquer jeito diante de Deus, irmão. Porque Ele é santo. Ele é santo. E não há nenhuma mancha de pecado nele. Então, para que nós possamos ter uma comunhão com Ele, devemos nos santificar. Fugir da aparência do mal. O 9. Os cristãos crescem os cristãos creem e confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 22 ao 23. 1 João capítulo 4, 2 ao 15. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho de vida eterna que Deus lhe dá através do seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 10 ao 12. Irmãos, Cristo, Ele diz em sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai ao Pai, irmãos. Então, se nós não confessarmos ao Senhor, como vamos ter esperança na vida eterna? Como vamos ter a esperança de estar em Cristo, de entrar na glória do Senhor, se nós não confessarmos? Não abrirmos nossa boca, nosso coração e confessarmos ao Senhor. Então só por Jesus Cristo nós iremos ao Pai. Só por Jesus Cristo teremos a vida eterna, irmãos. E isso vem do fato de você confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Glória a Deus. O 10, irmãos. Os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Deus não permitirá que seus filhos continuem em imaturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem da sua santidade e manifeste o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas e características da verdadeira conversão. Irmãos, Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele tem todo o direito e autoridade de nos disciplinar. Muitas vezes Ele vai vir com chicote e a vara. Mas Deus é ruim? Não, irmãos. O que Ele quer é que nós viemos ser moldados à vontade dEle, irmãos. Nós viemos ser cada dia mais filhos amados do Senhor. Você tem um filho, você vai deixar ele viver da forma que ele quer? Você vai perder a sua autoridade diante do seu filho? De maneira nenhuma. Você vai disciplinar aquele filho de acordo com o que você aprendeu.
perdeu, na certeza, nas coisas retas. Você de maneira nenhuma vai deixar sua filha à toa. Deus, irmãos, sendo nosso Pai em Cristo Jesus, Ele tem todo o direito e exemplar de nos corrigir, de nos trazer para perto dele, para que a nossa imaturidade, a nossa desobediência, cada dia mais vá saindo da nossa vida, e cada dia mais nós venhamos ser mais obedientes ao nosso Pai. Isso tudo, irmãos, é amor. Isso tudo é amor. Você pode até pensar, eu não quero coisa ruim não, eu quero coisa boa. Eu vim, estava todo acabado aí, vim para Cristo, agora quero coisa ruim. Irmãos, desde o momento que você tomou a decisão de servir ao Senhor, desde o momento que você passou a ser filho, você vai ter que ser disciplinado por Deus. E Ele é um Pai rígido. Ele é um Pai rígido. E se precisar agir com o chicote e a vara, Ele vai agir, irmãos. Ele vai agir. Mas tudo isso é para que cada dia mais nós venhamos estar debaixo da mão dEle. Cada dia mais possamos sentir o amor dEle por nós. Isso tudo é amor, irmãos. Isso tudo provém do amor de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que esses estudos venham cada dia mais nos moldar a Cristo, irmãos. Cada dia mais, a gente fugir do pecado, cada dia mais se santificar, crescer na nossa vida espiritual, irmãos. O propósito aqui é para que a gente venha crescer na nossa vida espiritual e nós não sejamos mais crianças para sermos levados para lá e para cá, como a onda do mar. Não, sejamos pessoas, homens e mulheres firmes na palavra de Deus. Homens e mulheres que possam, quando vier as doutrinas erradas, você bater de frente, está errado, porque a palavra diz isso aqui, é isso que a palavra diz, você está errado, se conserte igual da preta. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Homens e mulheres firmes, homens de Deus, mulheres de Deus, que possam apregoar a verdade da palavra de Deus, pois há muitas pessoas que estão diante de nós que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo, que ainda não conhecem a Cristo, não confessaram. Isso depende de você. Isso depende de você, porque Deus não chama ninguém à toa não, irmãos. Deus não chamou você à toa. Se Deus nos chamou, porque tem um propósito na sua vida. Busca esse propósito em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.